Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente, né? No diário de uma jornalista marcial. Eu vou falar um pouquinho de um filme bem legal que eu acho que tem a ver com as artes marciais, tem a ver com a questão do autocontrole, tem a ver com esse desejo que a gente tem de vingança, né? De devolver as coisas. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mira, me hicieron esta multa. Yo ya pagué el acarreo, pero hay un error, porque el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560 pesos. Então, bom, pessoal, então hoje a gente vai falar de um filme que é o meu preferido, né? O filme se chama Relatos Selvagens, ele é um filme de 2014 e ele é um filme hispano-argentino, tá? É do Damián Zifrón e é um filme que ele conta 5 histórias diferentes, mas que são separadas, mas que têm algo em comum. As 5 histórias desse filme. Todos têm uma relação com a vingança, né? Com a falta, às vezes, de controle que a gente tem, ou com o desejo da gente devolver os sapos que a gente engole, né, na vida, no dia a dia, né? Então é um filme muito legal, muito interessante e é um filme bem escorpiano também, né? Não é à toa que é um dos filmes que eu mais gosto, né? Relatos Selvagens. Então são várias historinhas, né, do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia, né, nosso, e que o diretor leva ao extremo essas histórias, né? Porque os personagens, eles devolvem, né? O que eles recebem, né, de ofensa, né, de coisas, de violência urbana, claro, coisas que acontecem no dia a dia, inclusive nosso, porque a gente se identifica muito com o filme, porque são coisas do cotidiano, ele vai ao extremo, né, quando a pessoa devolve, né, para o outro a ofensa que o outro, né, dá para ele, né. Então é muito interessante o filme, tá? Então uma das histórias que é a minha preferida é do Bombita, tá? Bombita. Então é um cara, é um engenheiro, né, que tem uma vida, um dia a dia, né, trabalha normal como todos nós, e ele, e todas as engenheiro, né, que tem uma vida, um dia a dia, né, trabalha normal como todos nós, e todas as vezes que ele vai estacionar o carro dele, né, em via pública, ele é multado e o carro dele é multado e levado, tá? Então é muito interessante porque vai mostrando essa questão da burocracia, né? Essa questão de explorar, né? Da exploração, explorar as pessoas, né? No dia a dia. Então, e que as pessoas não querem ouvir suas justificativas, né? Muitas vezes você acaba pagando por algo que não é culpa sua, né? Porque existe uma série de coisas que são mal feitas e que fazem com que existe um sistema que faz com que você seja punido, né? Por um sistema corrupto e sacana, né? Então o diretor, ele vai bem nesse esquema mesmo, né? Mostrando o dia a dia, né? As coisas que acontecem com a gente e como a gente vai sendo violentado, né? Nas pequenas coisas da vida. E como a gente vai engolindo isso e uma hora você explode, né? E os personagens, eles realmente explodem, né? E eles vão ao extremo. Então o Bombita, que é esse engenheiro, né? Ele, toda vez que ele estaciona, ele é multado, né? E ele estaciona em lugares que não tem uma sinalização clara que ali não pode estacionar, né? Então ele vai lá e estaciona, né? Muitas vezes sem exatamente saber se ali era proibido e não existe justificativa, né? Ele no fim tem que pagar as multas, né? Ele tem que pagar as multas mesmo justificando que... ¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Forro! No te puedo creer.
esse filme vai mostrando, né, as corrupções da vida, as coisas que os sapos que a gente vai engolindo. E até que ponto a gente deve realmente engolir os sapos, né? É muito legal o filme, muito interessante. Então o Bombita no fim é muito interessante, porque no fim ele estaciona o carro dele, né? E ele sabe que ali é proibido e ele coloca uma bomba dentro do carro dele. Então na hora que o carro é levado, né, pro guincho, o guincho pega o carro e leva pro estacionamento, né, onde são feitas as multas, o carro dele explode dentro, né, desse estacionamento, onde as pessoas, né, exploram as outras, pegando multas, né, fazendo as pessoas pagarem multas. Depois tem uma outra história que é o seguinte: é uma moça que ela trabalha num bar e chega lá no bar dela um cara que fez uma sacanagem com o pai dela, e o pai dela se matou por causa desse cara. E esse cara, ele chega lá e ela é a garçonete, né? E aí tem toda uma situação que ela tem a possibilidade de envenenar esse cara, né? E aí ela vai brigando com ela mesma, né? Porque ao mesmo tempo ela tem vontade de envenenar o cara, né? Para se vingar do que ele fez com o pai dela, né? Que o pai dela era empregado de uma empresa e acho que o pai dela, né, dispensou, mandou embora, né? O cara mandou embora o pai dela e o pai dela se matou por causa disso, né? Então ela tem essa raiva do cara, né? Então ela trava uma luta interna, né? Ela quer envenená-lo, ela tem a possibilidade, né, ali, mas ela não consegue, né? Então é muito interessante, né? Que é o seguinte: é uma moça que ela trabalha num bar e chega lá no bar dela um cara que fez uma sacanagem com o pai dela, e o pai dela se matou por causa desse cara. E esse cara, ele chega lá e ela é a garçonete, né? E aí tem toda uma situação que ela tem a possibilidade de envenenar esse cara, né? E aí ela vai brigando com ela mesma, né? Porque ao mesmo tempo ela tem vontade de envenenar o cara, né? Para se vingar do que ele fez com o pai dela, né? Que o pai dela era empregado de uma empresa e acho que o pai dela, né, dispensou, mandou embora, né? O cara mandou embora o pai dela e o pai dela se matou por causa disso, né? Então ela tem essa raiva do cara, né? Então ela trava uma luta interna, né? Ela quer envenená-lo, ela tem a possibilidade, né, ali, mas ela não consegue, né? Então é muito interessante, né, o filme, esse embate interno, né, das pessoas, essas coisas que acontecem realmente com a gente, né, dentro da gente, né, esses embates. Aí depois tem uma outra situação, que é uma moça que está se casando, né, com um cara, e aí ela descobre que esse cara traiu ela, né? Ele traiu ela, e ele traiu ela com uma moça que está no casamento, né? Então, é muito interessante. É muito interessante porque ela é a amante do noivo dela, está no casamento e ela descobre. Então, o que ela faz? Ela pega a moça, né? E ela começa a dançar freneticamente com a moça e, de repente, ela joga a moça num canto. Voltando ao nosso filme Relatos Selvagens, a outra história, que é uma história muito interessante, né, que tem no filme também, que eu achei muito legal, é uma história que é um cara, ele tá numa estrada, tá? E ele tá indo para algum lugar e ele tá com um carrão, sabe, chique, você vê que é um cara que tem grana e tal. E aí ele tá na estrada e aí tem ao lado, um pouquinho mais na frente dele, tem um carro antigo, velho, entendeu? Que tá indo bem devagar, né? Esse cara do carrão, né, playboyzão e tal, ele começa a buzinar, porque o outro cara, que tá com um carro um pouco mais velho, tá indo mais devagar.
buzinar, xingar, fala que o cara sei lá, tá com um carro velho, caiu nos pedaços, começa a zoar, né, com o cara que tá com o carro velho. Gente, aí o que acontece? Dali a pouco, o cara que tá com um carrão chique, bonitão, o carro pifa no meio da estrada. E a estrada é assim, no meio do nada, né? E aí, aquele cara que tava com o carro velho, que ele xingou, vem com tudo e bate no carro dele, entendeu? Que aí começa a vingança, o processo da vingança, né? Aí o cara que tá com o carro velho, né? Que ele xingou na estrada, falando que o cara tava com o carro velho, que não sei o que, pra tirar aquela lata velha da frente dele. Sabe o que o cara faz? O cara desce do carro, faz xixi em cima do carro dele. Então é muito louco, né? Porque o diretor, ele coloca realmente tudo que a gente tem vontade realmente de fazer, né, na vida. Quando a gente passa alguma dificuldade, gente que ofende a gente, né, que é desagradável, gente grossa, né, os sapos que a gente engole. Então o diretor, ele coloca os personagens para se vingar, para fazer tudo o que na verdade a gente quer fazer e não tem coragem de fazer, que na verdade é o desejo interno, né? O desejo da vingança é algo interno, tá dentro da gente. Todo mundo tem vontade, né, de devolver os sapos que engole. Então o diretor, ele vai ao extremo, né? Então ele coloca esse desejo que a gente tem, né? Mas os personagens não estão nem aí, eles fazem mesmo, porque o que breca a gente, né, do desejo de vingança? É a questão social mesmo, a punição, né, você vai preso, né, sei lá, você vai ser punido, porque o Bombita que é aquele engenheiro que explode o carro, né, dentro do estacionamento, né, do tipo um Detran, tá, só que é lá na Argentina, né. Então o Bombita, ele vai preso mesmo, né? E ele ganha, inclusive, o apelido de Bombita, porque ele pôs uma bomba, né? Então são coisas muito interessantes. É um filme muito delicioso de assistir. Eu adoro. Toda vez que passa, eu já assisti, não sei, acho que umas 5 vezes. É um signo bem escorpiano. É um filme bem escorpiano, desculpa, gente. É um filme bem escorpiano mesmo, porque é a vingança mesmo, né? De você devolver para o outro o que o outro faz para você. E também mostra como o destino acaba, né? Prejudica, quando a pessoa faz mal, né, para o outro, o destino acaba pregando algumas peças, né? No fim, você acaba se vendo numa situação meio complicada mesmo, né? A outra história, que é a história que muito forte, é todo mundo dentro de um avião, tá? Tá todo mundo dentro de um avião indo para uma viagem desconhecida, tá? E aí é muito legal, muito interessante isso, gente. A última história é a história dentro de um avião, né? Então, tá todo mundo dentro de um avião e ninguém sabe para onde está indo. Em princípio, todo mundo ganhou uma viagem de presente, né? Então, eles ganharam uma passagem de presente para ir para um lugar desconhecido, tá? Então, eles estão dentro do avião. Aí, de repente, as pessoas começam a conversar e começam a ver que, coincidentemente, tem algo em comum entre todos eles. Eles não se conhecem, mas existe algo em comum. Existe uma pessoa do passado de todos eles, uma pessoa com a qual eles prejudicaram, de uma certa forma, todos eles, e ela é uma pessoa em comum. Então, todo mundo começa a falar, nossa, mas você conhece esse cara? Nossa, que estranho. De repente, todo mundo descobre que quem é o piloto do avião é o cara que eles sacanearam no passado. Todos eles sacanearam o cara, né? Então, o cara, a vingança, qual é a vingança do cara? Colocou todo mundo dentro do avião e, no final, o avião explode, tá? Todo mundo morre, inclusive o cara. Então, é muito louco, né? O filme é um filme, assim, que leva ao extremo, né? Você devolver para o outro o que o outro fez para você. Mas também o filme coloca isso, que o destino acaba, né? Quem faz mal para o outro, prejudica o outro, acaba também, de uma certa forma, sendo punido. O destino acaba colocando o outro em algumas situações que prejudicam, né, a pessoa que faz para o outro. Também fala um pouco da questão do autocontrole, né, que a gente tem na vida, que a gente engole muito sapo, que a gente vai aguentando muito, de repente uma hora a gente explode, né? Então aí vai para o extremo, né? Então é um filme muito interessante, que eu acho que leva muito à reflexão, o que tem pouco a ver com a gente nas artes marciais, porque ele trabalha com a questão do autocontrole, né, das ofensas, né, que a gente, quando está numa arte marcial, a gente, né, vai aguentando determinadas coisas, você se dá bem numa luta, depois você se dá mal na outra, aí tem um cara que, né,
te sacaneia, né? Te derruba, aí você vai lá derruba o cara, então aí tem aquela coisa, eu vou descontar, entendeu? Então, eu acho que é um filme que vai muito além, né, da arte marcial, é um filme existencial mesmo, em que o autor, o diretor, ele mostra o nosso desejo incontido de nos vingar, de devolver para o outro o que o outro faz pra gente, tá? Então ele leva isso ao extremo, né? E ele também, de uma certa forma, mostra, né, que a gente tem que se colocar no outro, né, no lugar do outro. Eu acho que a questão da empatia nesse filme está muito presente, tá? A questão da gente se colocar no lugar do outro, que um dia a gente está de um lado, outro dia a gente está do outro, né? E a gente nunca sabe. Mas é assim, a vida é assim, né? A vida você não está sempre de um lado, né? Você um dia está de um lado, um outro dia você pode estar do outro lado, né? E você pode encontrar essa pessoa para quem você fez mal, né? E aí você pode estar numa situação mais complicada, né? Dependendo dessa pessoa, inclusive, né? Então, é muito interessante o filme. É um filme bem escorpiano, não é à toa que adoro esse filme, Relatos Selvagens, eu acho que todo mundo devia assistir. É um filme que você pode tirar muitas lições, né? Mas é um filme desabafo, tá? É um filme, sabe, você realiza, entendeu? Você se realiza no filme, né? Eu acho que o diretor, ele conseguiu isso. Esse filme ganhou prêmio, é um filme premiado, né? É um filme muito legal, muito bem feito, né? E os personagens são ótimos. E aí tem também, né? E tem várias situações que tem a ver com o nosso cotidiano. É um filme muito realista, né? É um filme muito realista porque as situações que estão ali são situações que acontecem com a gente, né? Todos os dias. Então, eu acho que é o filme que eu queria indicar para vocês assistirem. Peguem, assistam, depois vocês me contem o que vocês acharam, mas é um filme maravilhoso. Eu amo. Las dos cosas, espero. Ya, Sara, me muévete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? Juan. Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Le estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.